Olá, boa tarde, bem-vindos ao Seleção Sport TV. Flamengo liderou o campeonato por 9 rodadas, perdeu a ponta, no total, na soma, perdeu a ponta ontem. O Botafogo reassumiu a ponta. O Botafogo é líder pela terceira vez no Campeonato Brasileiro. O Furacão também liderou por 3 rodadas, o Bragantino por uma. O Palmeiras está sempre batendo na trave. Hoje, o que separa o Palmeiras da liderança do Botafogo é gols pró. Eles estão empatados em pontos, em vitórias, em saldo. Por gols pró, o Botafogo é o líder. Bahia já teve 6 chances de assumir a liderança, também não conseguiu. É um campeonato extremamente equilibrado. Eu quero saber de vocês se conseguem já apontar quem é que vai brigar pelo título, quais são os times que vão brigar, vai ser esse o campeão? Porque o âncora tá cheio de dúvidas hoje, D'Alessandro. Tudo bem? Tudo bem? Olha só, cara, como tá equilibrado. Furacão, Flamengo, Bragantino, aí Botafogo, Furacão, Flamengo, Botafogo, aí Flamengo. E ontem o Botafogo reassumindo a ponta. Esse é o Campeonato Brasileiro, Dali. Bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, Lédio. Bom Prazer, te ver novamente. Mais uma vez. Elano e o pessoal que está nos assistindo. Tá de igual por igual lá em cima, né? Lá embaixo, na zona mais complicada do campeonato, tem equipes que não conseguem sair, não conseguem respirar, mas lá em cima eu acho que tá bem difícil, né? Tem times que estão se afastando um pouquinho dessa zona do meio da tabela já para brigar por título, né? A gente não consegue cravar hoje, mas Flamengo, Palmeiras, Botafogo continua reafirmando o seu trabalho, o treinador, Jorge. Eu acho que entre esses 3, eu acredito que possam chegar até o final brigando, no meu entender, né? O Cruzeiro, ele tem um jogo a menos, né? Ele tá com 15 rodadas. Digamos que ele vença o jogo a menos que ele tem por fazer, ele iria a 29. Contra o Inter. Que é contra o Inter, né? Digamos. Aí você teria, do primeiro ao sexto, que aí passaria a ser o São Paulo, uma diferença de apenas 2 rodadas, cara. 2 rodadas. E olha só, o Campeonato Brasileiro, ele é super imprevisível, não só pela grandeza dos nossos times, não só pela emoção que marca a nossa competição de clubes, mas é porque são vários campeonatos dentro de um campeonato. É o campeonato que começa com os elencos originais, aí tem a janela, muitos times se transformam, o Flamengo de 19, por exemplo, se transformou na janela. Times que escaparam do rebaixamento também se transformam na janela. Você tem a Copa América, que é mais um campeonato disputado dentro do brasileiro, que desfalcou os times e acho que o Flamengo, apesar da derrota de ontem, até conseguiu sobreviver razoavelmente bem. Então, assim, são muitos campeonatos dentro de um campeonato e agora vem a janela, que ainda vai poder transformar. O Palmeiras, por exemplo, vai ter a chegada do Maurício, do Felipe Anderson. O Flamengo está no mercado de olho, podendo trazer o Claudinho. Esse é o Campeonato Brasileiro. Elano, boa tarde a você. Bem-vindo à Seleção, tudo bem? Tudo bem, Zé? Boa tarde, Dali, Lédio, prazer. Prazerzão. Boa tarde a todos que nos acompanham. Cara, o Campeonato Brasileiro, ele é fantástico, sempre foi muito competitivo, né, ao longo do tempo. Uma informação, só em uma rodada, na 14ª, com o Flamengo líder, só em uma rodada a gente teve uma diferença do primeiro para o segundo superior a 1 ponto. Que era de 3 pontos. Era do Flamengo para Botafogo, Palmeiras e Bahia. Só em uma rodada a diferença foi superior a 1 ponto até aqui, do primeiro para o segundo colocado. A gente pega as entrevistas de todos os treinadores, os brasileiros, os europeus, os estrangeiros que passam pelo país, sempre falam que é o campeonato mais competitivo. E ganhar o Campeonato Brasileiro ele é muito difícil, né? Difícil pelo próprio Campeonato Brasileiro e, consequentemente, tem os campeonatos e os torneios de seleções paralelos a essas situações. Então, ainda traz um grau ainda mais de dificuldade. Essa preparação, o elenco hoje conta muito. Essa questão de elenco com bastante jogadores, não adianta mais se você ter um elenco grande e não ter a mesma qualidade de um elenco fora do que está jogando. O time acaba perdendo os pontos ali no decorrer do campeonato, não consegue recuperar. Eu destaco muito aí a força do Palmeiras. O Palmeiras é um time muito consistente nesse campeonato de pontos corridos. Eu acho que o Botafogo tem feito isso, mas eu acho que o perigo do campeonato é se o Palmeiras assumir essa ponta. O Palmeiras ele sabe trabalhar com esses resultados, tem jogador chegando, tem uma consistência de tempos de trabalho, mas eu destaco hoje assim o Botafogo. O Botafogo
passou também por suas dificuldades, superou essas dificuldades, foram superadas, jogadores chegando, tanto é que quem deu a vitória para o Botafogo, Savarino, né? Que chegou da Copa América, fez gol no Engenhão, agora contra o Vitória foi um jogador decisivo novamente, fez o gol da vitória, e para coroar com um resultado positivo, 2 defesas do John no final do jogo, que traz uma vitória importantíssima para o Botafogo. Então o Campeonato Brasileiro é esse, ou para baixo, ou no meio, ou para frente, a briga é certa até o final. O Botafogo ele vem subindo um degrau a cada ano, desde o ano da SAF, em termos de resultado e de aprendizado, né? Então o jogo de ontem mostra que o Botafogo, não só o jogo de ontem, mas usando como exemplo o jogo de ontem, o Tietê sai do banco para fazer a jogada do gol, por exemplo, substituindo o Eduardo, né? O jogo de ontem mostra como o elenco do Botafogo está mais encorpado do que estava no ano passado, como o Botafogo tem opções. E é outro time que na janela terá reforços que não são brincadeira, não. Aí você pega, desculpa te interromper, Rizek, você pega o Cruzeiro e o Bahia, que estão ali, teoricamente, correndo por fora, mas fazendo grandes jogos, né? Estão se ajustando ao longo do campeonato, estão se readaptando muito bem. Então, não podemos descartar esses times também, porque é que nem o Bahia, por exemplo, a gente tem conversado aqui que ele precisa somar um pouco mais de ponto fora de casa para poder brigar ali diretamente pela conquista, né? Eu tenho certeza que o Rogério sabe disso, já falou sobre isso, e é uma coisa natural pelo projeto e o segmento que o Bahia tem. O Cruzeiro era uma novidade até o primeiro momento, agora já passaram a acreditar, porque o Cruzeiro é um time grande, dentro da sua casa está 100% de pontos ali somados, então assim, agora vem vencendo fora. Com 2 jogos a menos, a tendência também é que ele vai brigar ali pela primeira parte da tabela. Bahia ganhou 2 jogos fora de casa só até aqui, contra o Botafogo no tapetinho e agora na última rodada contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras, a que se referiu, Elano, ainda não liderou, mas ter o Palmeiras no retrovisor, a gente já viu esse filme, né? Não é bom pra ninguém. E ele tá coladinho, mesmo número de pontos, mesmo número de vitórias, mesmo saldo. O número de gols pró, nesse momento, 27-25, é o que deixa o Botafogo na ponta. Lédio Carmona, boa tarde ao senhor, bem-vindo à seleção depois de um longo inverno, hein? Fazia tempo que o senhor não aparecia. Uma longa Copa América, uma longa Eurocopa. Um prazer estar de volta aqui com esses 2 craques, ter a oportunidade de trabalhar com eles, que não seja só essa vez. Dali, Elano, muito prazer estar de volta aqui ao programa. Cara, Rizek, eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu acho que a liderança agora é um detalhe. Não é como o gol, que é um detalhe, mas a liderança é um detalhe agora. O campeonato não acaba agora na 16ª rodada. O importante é você estar no raio de possibilidade de ganhar o título. E esses times todos estão nesse raio. Botafogo, que é o atual líder, Flamengo, Palmeiras e Bahia. Acho que Cruzeiro e São Paulo têm chance de entrar nesse bolo, mas eu ainda não ponho, mas tem chance, eu não descarto. Entendo que a Botafogo e Palmeiras e Flamengo têm mais possibilidades em relação ao Bahia, porque eles pontuam mais fora de casa. Se o Bahia acertar esse critério de vencer fora, o Bahia entra definitivamente na briga pelo título. Por exemplo, o Bahia nos 3 últimos jogos fora ele perdeu. Perdeu até de forma injusta. Perdeu para o Flamengo de forma injusta no Maracanã, mas perdeu, tomou um gol no último minuto. Perdeu para o São Paulo, acho que perdeu para o Cruzeiro também. São 3 jogos seguidos fora de casa. Com esse aproveitamento fora de casa, o Bahia não vai conseguir. Se ele equilibrar, ele vai brigar pelo título também. Aí eu diria que vai equilibrar, que o Rogério vai conseguir equilibrar isso. Aí você tem que esperar para ver se vai vir mais alguém junto. Se vem o Cruzeiro, se vem o São Paulo, se o Atlético vai dar alguma arrancada a partir de certo momento. Ainda tem esse elemento do campeonato, né? Às vezes você tem um time que você não está esperando, ele começa a atropelar, como o Inter atropelou em 2020, quase foi campeão brasileiro. Mas eu vou fazer coro com vocês. A gente tem um campeonato espetacular, cara. Nosso campeonato é muito bom. Em cima, embaixo, tem drama em cima, tem drama embaixo, tem disputa no meio. Pena que tem muita lambança no campeonato, né? De arbitragem, de VAR, tumulto no estádio. Os estádios estão cheios, mas as virtudes são muito maiores que os problemas. Mas a gente não pode esquecer que os problemas acontecem a cada rodada. Falemos então das virtudes do Botafogo líder pela 3ª rodada.
Eu destaquei isso, eu e a nossa manchete vai destacar isso, a força do elenco, que eu acho que é algo que faltou no ano passado. Quando as soluções dos titulares pareceram esgotadas, o Botafogo não conseguiu ter nos seus reservas uma força para se reinventar no campeonato. Uma leitura que eu posso fazer do ano passado e acho que é uma lição aprendida pelo clube, que vem crescendo na competição a cada ano. E ontem, na minha visão pelo menos, acho que fica claro, de novo, como o Botafogo esse ano tem um elenco, né? Tem mais do que um time titular, ele tem um elenco. É porque a gente tem falado muito isso ao longo dos nossos programas aqui que a gente tem feito ao longo desse tempo, tanto da Euro, Copa América e os clubes. Se você hoje não tiver ali, posso dizer, 2 times prontos para jogar, você vai ficar para trás. E além dos jogadores, a parte principal do espetáculo, que são os atletas, o elenco, o trabalho longevo e a confiança que o treinador... tudo isso, a gente fala de estrutura, né? Os clubes também estão se organizando melhor estruturalmente fora do campo para poder oferecer melhor estrutura e isso aí conta muito, porque o campeonato longo, com grandes atletas, você está em alto nível toda hora. É um reflexo, por exemplo, que aconteceu com o Flamengo, bate um pouco do cansaço, é natural. Então, quando você, agora voltando todo mundo, e o Botafogo, ele fez ao contrário, ele tinha 11 jogadores, os reservas não conseguiam, às vezes, sustentar o mesmo rendimento e teve um certo desgaste, que é uma coisa natural. Identificaram. Agora, eles estão basicamente aí, mesmo com o desfalque, com a Copa América, eles se manteram na tabela de cima. E vem fazendo um baita trabalho, né? Com grande desempenho técnico, individuais e, consequentemente, vem estando na primeira colocação hoje por mérito, né? Então, eu acho que é um todo, né? É um time, não é mais, são 11 jogadores, você precisa ter ali 23, 24 atletas, mais os meninos, consequentemente, para você ter uma estrutura para sustentar todos esses jogos que tem O pra frente. Eduardo se lesionou na cobrança de pênalti. Já se lesionou assim, Dari? Batendo pênalti? Não. Também nunca tinha visto. Não lembro, pelo menos. E aí entrou o Tietê, que vai participar da jogada do gol do Botafogo, o gol do Savarino. Todo mundo jogando bola, né? E aí que tu vê a mão do treinador, porque o Tietê era titular absoluto o ano passado. Sim? Ele está entrando no jogo, está decidindo. O Savarino foi reserva o jogo anterior, agora foi titular. Eu acho que esse é o segredo. Você não sabe exatamente quem é titular absoluto no Botafogo. Mas Se isso é que existe. Legio, isso aí nós temos um exemplo claro e falando em Copa América da Argentina. E nós falamos sempre aqui. De poder dispor de 22 jogadores, 20 jogadores, qualquer um pode jogar, criar uma competência interna, ninguém tem cadeira cativa, e isso cria uma competência no vestiário sadia, né? Importante para os jogadores não baixarem o E nível. que chance incrível que o Vitória perdeu, né, cara? Incrível esse lance. Que chance incrível! Que chance Eu acho que não é nem sorte, perdeu, eu acho que foi uma sorte do Botafogo. Foi sorte. O Giamota, por exemplo, ele chutou onde ele viu espaço, né, Dali? Que o lateral vira as costas, a bola pega nas costas da trave. Mas se manter aí tem que ter sorte também, né? Com certeza. Teve mais sorte o Botafogo dessa vez. Mas o Botafogo tá intenso, né? Tá muito intenso, né? Intenso, Recuperou do forte, ano passado, consolidado. forte. Agora, inclusive essa questão do elenco, não dá para dizer hoje que o elenco do Flamengo é melhor que o do Botafogo. Eu acho que o Botafogo conseguiu se equiparar em elenco. O Flamengo é Palmeiras. Olha, será, É hein? uma discussão, cara. Eu acho que o Flamengo, você tem que ver como vai ficar o elenco do Flamengo pós-janela. O Flamengo vai contratar. Mas acho que hoje, se você olhar, os elencos são... Cara, ainda acho que assim, o Flamengo tem só de zagueiro Léo Ortiz, pode ser volante, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira. Lateral esquerdo tem Vinha e Ayrton Lucas. Vai para o meio campo, De La Cruz, Gerson, Alan, Arrascaeta. Eu acho que do meio, o Flamengo na defesa, ele tem mais recursos que o Botafogo. Do meio para frente, eu não estou comparando, dizendo que os meias do Botafogo são melhores que os meias do Flamengo. Estou dizendo que em elenco, em opções, os elencos Pedro e conseguiram se Gabigol aproximar. de opção de centroavante. Conseguiram se aproximar. Estou falando de Não, eu opções. acho que se aproximaram, mas ainda vejo o Flamengo na frente. E o Palmeiras? Mas eu concordo contigo, Eu Leio. acho que o Flamengo tem o... Não, Porque, não, assim, Botafogo o Flamengo com Palmeiras. Botafogo com Palmeiras, eu acho que o Palmeiras também tem mais elenco. Mas é próximo, dá pra competir, cara. Eu, né, na minha opinião. Individualmente, acho no papel, o Flamengo é melhor que todo mundo. Também acho. Coletivamente, Coletivamente, o melhor time hoje, para mim, é o Palmeiras. Palmeiras. E o Botafogo está se tornando
um dos grandes times coletivamente, assim como está sendo o Cruzeiro, assim como está sendo o São Paulo. Isso é muito bom para o campeonato. Então, se você Bahia. hoje, Bahia, se você hoje, o treinador, basicamente hoje, ele quer um grupo. Basicamente, o Tietchan era o capitão, jogava e vai voltar a jogar, mas quando se tem o desgaste, ele teve um problema na canela do corte contra o jogo do Vasco, então automaticamente também isso, às vezes sai um pouquinho para recuperar e poder voltar. Então você começa a ter qualidade, por exemplo, você tem um cara que nem o Tietchan, que se encaixa, conhece o clube, ele está de fora, quando ele entra 100% descansado. Então o cara ele vai jogar ali 30 minutos, os 30 minutos dele vai ser muito em alto nível. Com a qualidade, consequentemente, o cara consegue entregar muito, né? E agora o Botafogo pode vai decidir ter. o jogo, como ele decidiu. Ele ajudou a decidir. Olha o elenco ontem, já que você está falando de elenco, né? O elenco ontem. O Bastos, que é um dos melhores zagueiros do campeonato, não jogou, nem o Tiquinho, estavam suspensos. O técnico mexeu nas duas laterais, né? Ontem jogaram o Marçal na esquerda, Matheus Ponte na direita. O Luiz Henrique, que tinha feito um jogaço na última rodada, não conseguiu dar sequência, saiu lesionado aos 35 minutos do primeiro tempo, entrou o Romero. Aí o Eduardo se machuca na cobrança de pênalti e aos 12 do segundo tempo entra o Tietchan, que vai fazer a jogada do gol do Savarino, 4 minutos depois. Então assim, o elenco ontem deu uma demonstração de força. E daqui a pouco você vai ter o Almada para entrar no lugar do Sim, o Eduardo, meia, por exemplo. Para ser o titular, Não, né? ou seja, enfim, Alan. é uma opção a mais. Então, como se fosse ontem. Alan, que era foi jogador de seleção, 12 temporadas na Europa. Também vem para jogar. Então vem Gregory, Alan, Danilo Barbosa, Tietchan, Marlon Freitas, cara, é muito jogador. E agora você passa a ter um reserva para o Tiquinho. Não sei se ele vai querer utilizar sempre, mas você tem agora o Igor Jesus. E vai contratar zagueiro. O Botafogo vai contratar zagueiro. Mas eu concordo contigo, Legio. Você não estou sabendo, você tem nomes já de... Não, mas vai contratar. Ele tá Precisa, precisando. eu acho que precisa. Eu concordo com o certeza. Legio, porque nós temos que pensar, o futebol é um esporte coletivo. Sim? E quem tiver mais forte esse coletivo até o final, vai chegar. A individualidade te salva em alguns momentos. Sim? Mas eu acredito muito no coletivo. Por isso que a gente sempre bate na tecla do Palmeiras. O Palmeiras é um time que oscila muito pouco. Né? Falando coletivamente e como o grupo, Palmeiras né? perde pouco, né, cara? Perde muito. O Flamengo agora oscilou 2 jogos em casa. Cuiabá e Fortaleza. Na verdade, os três perdem muito pouco, né, Dali? Botafogo, Palmeiras e Flamengo perdem muito pouco. O número de derrotas são os mesmos. Os três perderam 3 jogos no campeonato. Eu quero falar do Fortaleza. O Flamengo não oscilou, porque o Fortaleza tem que ser muito respeitado. Há anos que vem fazendo um bom trabalho, sim. Se não mereceu o Cuiabá, mas o ponto para Cuiabá, o empate foi sensacional. Para o Flamengo, não. Ele tem a obrigação de ganhar esses times para... Mas Ótimo debate que a gente vai travar. Foi o Flamengo que perdeu fôlego ontem ou foi o Fortaleza que no segundo tempo se impôs? Lédio Carmona estava no Maracanã. São as duas coisas. Já a gente entra nesse jogo. Boa Eu acho que discussão. pode ser as duas coisas, mas não dá para negar que o Fortaleza fez no segundo tempo Um time completamente diferente. de almanaque, né?